Abra a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Quem achou, diga achei. Está escrito assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais de Israel, ou melhor, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eu vou reler, versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Agora eu leio e você repete em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Você crê que esta palavra vem de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu para o Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, igreja, continua. Pai amado, Deus Altíssimo, este povo está reunido aqui não para ouvir o homem, mas para ouvir a tua palavra. Então agora usa a minha boca, que eu diminua e o Senhor cresça. Remove todo embaraço, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. E pode tomar o teu assento. Vamos agora meditar na palavra de Deus. O povo de Israel foi escolhido por Deus para ser testemunha do Senhor para as outras nações. Através do seu testemunho, eles deveriam levar as nações a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Israel era para levar às outras nações o conhecimento do Deus Altíssimo. E o povo de Israel tinha vários inimigos, mas havia um que era inimigo principal, e este era o povo filisteu. Os filisteus, eles sempre estavam procurando uma oportunidade para acabar com o povo de Deus. Os filisteus, eles eram oportunistas. Eles esperavam o momento em que o povo de Israel estava desapercebido, o momento em que o povo de Israel estava enfraquecido, despreparado, e eles então davam o bote, eles então armavam emboscadas. E o povo de Israel sempre venciam as batalhas. O povo de Israel sempre vencia as batalhas quando eles estavam em obediência, em fidelidade com Deus. Mas agora
O povo de Israel está desesperado. Veja que eles vão procurar o profeta Samuel, e eles vão dizer: Samuel, olha, ora por nós, Samuel, não para de orar por nós, porque os filisteus estão vindo. Eles estão desesperados. E por que eles estão desesperados? Porque eles já tinham enfrentado uma primeira batalha contra os filisteus. E nessa primeira batalha, eles já estavam convictos de que iriam vencer. E por que eles estavam convictos de que iriam vencer? Porque eles colocaram a arca de Deus à frente do exército. E todas as vezes que eles foram para a guerra e a arca de Deus ia à frente, então eles venciam a batalha. A arca de Deus, ela é um símbolo da presença de Deus. Mas eles achavam que a arca era um amuleto da sorte que fazia eles vencerem as guerras. Eles achavam que poderiam desobedecer a Deus, poderiam praticar coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus, e era só colocar a arca de Deus à frente do exército que a vitória era garantida. Só que a arca, ela era apenas um símbolo da presença de Deus, ela não era a presença de Deus. E eles estavam certos de que iriam vencer os filisteus, só que eles vão ser envergonhados, eles vão ser derrotados, e o pior, a arca de Deus vai ser levada pelos filisteus. E isso era uma mensagem de Deus para eles. Você sabe me dizer qual era a mensagem que Deus estava passando para eles através dessa situação? Alguém aqui sabe qual era a mensagem que Deus estava passando? Hein? A mensagem é a seguinte: a presença de Deus já não estava mais com eles. Assim como a arca havia sido levada, assim também a presença de Deus já não estava mais com eles, e por isso o inimigo passou a prevalecer. Amado, quando a presença de Deus, ela não está mais com uma pessoa, quando a presença de Deus não está mais na vida de uma pessoa, então o inimigo passa a prevalecer sobre aquela pessoa passa a não ter mais força para vencer o adversário. Deus, através dessa situação, Ele estava levando uma mensagem para o povo de Israel. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus, muitas vezes, Ele usa as situações que acontecem em nossa vida para nos trazer uma mensagem. É necessário que você esteja alerta, é necessário que você esteja observando. Muitas vezes as circunstâncias que acontecem, elas trazem uma mensagem de Deus para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos acordar. Essa derrota aconteceu para mostrar que Deus não estava mais com o povo. Apesar deles estarem com a arca na frente deles, na frente do exército,
a presença de Deus já não estava mais. Eles estavam usando a arca de maneira religiosa. Ou seja, eles achavam que poderiam fazer tudo o que eles quisessem, tudo que não agrada a Deus, mas era só colocar a arca à frente e a vitória era garantida. Eles estavam vivendo de forma religiosa. E meu querido, minha querida, nós devemos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco, porque muitas vezes, com o passar do tempo, a tendência do ser humano é passar a viver uma vida religiosa. Pastor, como é que é uma vida religiosa? É aquela vida aonde a pessoa ela faz aquela oração mecânica, ela vem para a igreja, mas ela não tem mais aquela intimidade com Deus. Ela faz as coisas para Deus de forma obrigatória. Ela não tem mais aquela alegria. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E agora a arca de Deus foi levada e os filisteus estavam se preparando para dar o golpe final. Os filisteus estavam se preparando para acabar com a raça do povo de Israel. E eles vão reunir os maiorais, os soldados mais preparados, os soldados mais fortes. E eles vão agora em direção ao povo de Israel. É por isso que o povo de Israel está desesperado. Está agora desesperado, e eles vão chegar para o profeta e vão dizer: profeta Samuel, ora por nós, os filisteus estão vindo. E eles sabiam que não tinham como vencer aquela batalha. Eles sabiam disso. E Samuel agora, ele vai fazer algo que vai chamar a atenção de Deus, porque ele precisa de uma resposta urgente, ele precisa de uma intervenção de Deus, porque só Deus poderia fazer o povo de Israel vencer aquela guerra, porque na primeira batalha caíram 30.000 soldados do povo de Israel. Eles tinham poucos soldados para ir para a peleja, e o povo ainda estava desanimado, o povo estava fraco. Somente um milagre para que eles viessem vencer essa batalha. Então eles vão agora pedir a Samuel para clamar. Só que Samuel, antes de clamar, ele sabe que para ele ter uma resposta imediata, ele tem que chamar a atenção de Deus, ele tem que tocar o coração de Deus. Ele vai fazer algo muito forte. Veja comigo aqui o versículo de número 9. Antes de orar, antes de clamar, olha o que Samuel vai fazer. Versículo 9 diz assim: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu o quê? Ouvidos. Olha para mim. Por que Samuel, antes de orar, ele vai fazer esse sacrifício? Por quê? Porque Samuel sabe que o povo de Israel cometeu um grande pecado. O povo de Israel cometeu um pecado que é abominável aos olhos de Deus.
Qual foi o pecado, pastor? Eles passaram a idolatrar imagens de escultura. E isso é algo que atrai a ira de Deus, porque Deus não aceita dividir a glória dele com outra pessoa. Ele mesmo diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. O povo de Israel cometeu um grande pecado, e Samuel, ele sabe que não adianta orar se o pecado primeiro não for perdoado. E naquela época, o pecado, para ser perdoado, quando uma pessoa ou quando a nação cometia pecado, tinha que ser separado um cordeiro sem mancha, tinha que ser o primogênito, e tinha que ser um cordeiro sem nenhum defeito. E esse cordeiro, ele tinha que ser levado até o sacerdote, e então era feita uma oração aonde os pecados da nação eram transferidos para aquele cordeiro, e aquele cordeiro então era o quê? Sacrificado pelos pecados do povo. Por que Samuel ele vai sacrificar o cordeiro antes de orar? Veja o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Quem achou, diga achei. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está, o quê? Encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando uma pessoa está em pecado, Deus não ouve a oração, e as bênçãos ficam retidas aonde? No mundo espiritual. Por isso que Samuel, antes de clamar, ele vai sacrificar o que, minha gente? O que ele vai sacrificar? Ele vai fazer isso não só por causa do perdão dos pecados, mas porque ele sabia que ele tinha que chamar a atenção de Deus, fazendo para Deus um sacrifício. Você está compreendendo? Quem está compreendendo isso? Levanta a mão. Olha para mim. Só que não basta apenas o sacrifício do cordeiro. É necessário que a pessoa que quer uma resposta urgente, ela faça algumas coisas antes do sacrifício. É necessário que antes o povo venha se preparar. E o profeta Samuel, ele vai reunir o povo e vai mostrar para aquele povo que não adiantava só orar. Não adiantava só orar, era necessário tomar algumas atitudes. Volta comigo lá, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Só quem está vivo dá um brado de glórias a Deus aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 3, olha o que o profeta de Deus vai dizer ao povo. Está escrito assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração
vos converterdes ao Senhor. Olha aqui, ó, o primeiro passo que o povo tinha que dar. Qual era o primeiro passo? Eles tinham que se converter de todo coração. Não adianta se converter só da boca para fora, mas ainda continuar com o coração aprisionado com aquelas coisas do passado. Não adianta a pessoa ela se converter só de boca, mas o coração continua cheio de ódio, cheio de mágoa. O coração continua sendo um coração que cobiça aquilo que é do próximo, que imagina cenas ilícitas, que deseja aquilo que é desagradável a Deus. Não adianta se converter só na veste, não adianta se converter só no linguajar, ter aqueles jargões evangélicos, não adianta só se converter na aparência. A palavra está dizendo aqui: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Tem que se converter de todo o coração. Sabe o que é se converter? Se converter não é só a pessoa vir aqui diante do altar, receber Jesus. É a pessoa mudar de direção. Se a pessoa ela roubava, ela não rouba mais. Se ela se prostituía, ela abandona a prostituição. Se ela era uma pessoa mentirosa, ela abandona a mentira. Se era uma pessoa fofoqueira, ela abandona a fofoca. Isso é se converter. Esse é o primeiro passo. E a prova de que uma pessoa se converteu é aqui a continuação, ó. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Ei, você tem que tirar da tua vida aquilo que não agrada a Deus. No caso do povo de Israel, eram as imagens de escultura. Eles tinham lá um altar aos astarotes. Astarote era uma entidade que era a esposa de Baal. Você tem que tirar da tua vida aquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus e que você tem guardado, e você até tem se dedicado, você tem feito um altar. Talvez aquilo que não agrada a Deus e que você tem guardado, que você tem procurado manter na tua vida, seja um relacionamento que não é de Deus, e você não quer abrir mão desse relacionamento. Talvez são objetos. Às vezes a pessoa ela recebe Jesus, se batiza, mas ela ainda continua com aquele barzinho lá na sua casa, aquele barzinho com garrafas de vinho, garrafas de uísque, e a pessoa diz: não, isso aqui é só para decorar a casa. Só que isso se torna uma brecha para o inimigo voltar a agir na vida da pessoa. Porque quando aquela pessoa estiver passando um momento difícil, o inimigo vai se aproximar e vai dizer: toma uma taça de vinho, só para você refrescar as ideias, não é assim? Só para você relaxar. E a pessoa toma a primeira taça de vinho, aí depois vem a segunda, vem a terceira. Quando você menos percebe, aquela pessoa voltou ao alcoolismo. É ou não é? Sim ou não?
Tira da tua vida, meu amado, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Às vezes é um objeto que a pessoa guarda na sua casa, mas que era consagrado aos espíritos malignos, aos encostos, e a pessoa está guardando lá na sua casa. Às vezes são roupas que a pessoa usava quando ela não era cristã, e ela deixa lá guardada. Tira da tua vida aquilo que não agrada a Deus. Tira da tua vida, e olha o que diz aqui, ó. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Olha aqui, ó, tem que preparar o coração. Pastor, como é que eu preparo o meu coração? Hein? Como é que eu tenho que preparar o meu coração para que eu venha buscar a Deus, para que eu venha clamar a Deus? Olha para mim. Você tem que se quebrantar na presença de Deus. A palavra diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não. Você tem que se arrepender dos teus pecados, e esse arrependimento ele tem que ser acompanhado com lágrimas, ele tem que ser acompanhado com uma tristeza profunda por aquilo que você fez. Lá na carta de Tiago está escrito: humilhai-vos, purificai as mãos, pecadores, converta-se o vosso riso em quê? Em pranto. Hoje em dia, as pessoas, quando elas cometem um pecado, elas já não têm mais aquele sentimento de tristeza. Antigamente, quando a pessoa pecava, ela ficava uma semana triste, orando, pedindo perdão. Hoje, tem gente que comete um pecado grave e é como se nada tivesse acontecido. O pecado se tornou uma coisa comum, uma coisa normal. E isso é gravíssimo, porque isso mostra que o coração está endurecido. Isso mostra que o coração está endurecido, e o coração, quando está endurecido, ele é um coração que está se apostatando da fé. Então, como é que eu preparo o meu coração? No livro de Joel, Deus usou o profeta para dizer, ele disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Tem que rasgar o coração, tem que se humilhar na presença de Deus e se arrepender dos pecados. Deus vai usar o profeta Samuel para preparar o povo, porque se não tivesse essa preparação, não iria adiantar a oração do profeta Samuel, e nem iria adiantar o quê? O sacrifício do que, gente? Diga, do cordeiro. Se não houver o arrependimento, não há sacrifício que possa purificar o pecado. E esse cordeiro aqui, esse cordeiro, ele tipifica, ele representa, ele simboliza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse cordeiro é o Senhor Jesus. Vai comigo no Evangelho de João. Vai comigo lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 28. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Agora quem está acordado, dá aleluia. Diz assim, ó,
João capítulo 1, versículo de número 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que fez os pecados de Israel serem perdoados e que fez a oração de Samuel subir até o trono de Deus, esse Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo pecado e Ele abre os céus para que a nossa oração seja ouvida e a resposta seja enviada. Pode aplaudir o Senhor? Diga glória a Deus. Depois do sacrifício do Cordeiro, Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Olha o que está escrito lá no primeiro livro do profeta Samuel. Nós já vamos encerrar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo de número 10. O sacrifício do Cordeiro vai operar várias maravilhas. Veja, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 10 diz: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Meu amado, olha que coisa extraordinária. Deus vai fazer um som estrondoso ecoar ali. Lembra do que nós temos falado aqui na igreja? Que o ano aceitável do Senhor, ele é anunciado com o som da trombeta feita de chifre de carneiro. O som que Deus fez ecoar ali foi tão estrondoso que os filisteus ficaram atordoados, e o chão se abriu, e todos eles foram enterrados vivos. Os inimigos vão ser enterrados vivos. Além disso, olha o que aconteceu aqui, versículo de número 12: e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Quem foi que fez o sacrifício? Quem foi? Enquanto Samuel estava vivo, houve paz em Israel. Por causa desse sacrifício que Samuel fez, a paz reinou naquele lugar. Os inimigos nunca mais se levantaram enquanto Samuel estava vivo. Veja o versículo de número 14. Além do sacrifício trazer a paz, ele traz restituição. Veja: e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos de Israel arrebatou da mão dos filisteus. E até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Olha o que esse sacrifício vai trazer. Além de exterminar a vergonha, além de fazer os inimigos serem vencidos de maneira estrondosa, vai haver a restituição de tudo que foi roubado. Tudo isso através do sacrifício do Cordeiro. Fica de pé nesse momento. Não tem como você vencer
sem a ajuda do Cordeiro. Não tem como você vencer sem a ajuda do Cordeiro. Não tem como você ser ouvido por Deus. Não tem como você ser aceito por Deus se você não tiver sobre a tua vida o sangue do Cordeiro. Samuel, antes de orar, ele fez o sacrifício porque ele sabia que não tem como Deus ouvir a oração se a pessoa estiver em pecado. Deus, ele só ouve a oração quando os pecados são perdoados. Todos nós pecamos. Todos nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Deus enviou o seu Cordeiro, Jesus Cristo, para levar sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, para que através do sangue dele os nossos pecados sejam perdoados e nós sejamos aceitos por Deus como filhos. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você está com os céus fechados e você não tem acesso ao reino de Deus. Isso quer dizer que você só pode entrar no reino se você for lavado pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse está escrito que Deus, ele vai fazer uma cidade santa ser a habitação dos salvos. Essa cidade santa será a Nova Jerusalém. Mas lá em Apocalipse está escrito que quem não for lavado pelo sangue do Cordeiro não pode entrar nesta cidade. Está escrito: bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque estes entrarão na cidade pela porta. Então você que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje como único Senhor e Salvador, levanta a sua mão. Tem alguém?